Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula, tenho certeza que será um tanto quanto interessante. Hoje nós vamos falar de intoxicações exógenas. O que essa terminologia ela nos dá a entender? Algo exógeno é algo que vem de fora, ou seja, uma substância, né, que não está presente no organismo. Quando entra em contato com o organismo, desencadeia uma série de ações, tá? Então, daí que vem o termo exógena, uma substância não presente no organismo, que quando entra em contato com o organismo, consecutivamente desencadeia uma série de respostas, tá? Pessoal, quais são as formas de intoxicação? São várias, inclusive a intoxicação é uma das causas de morte de adultos e crianças, tá? Então vamos falar sobre as formas de intoxicação. Temos através da ingestão, né, via oral, através da ingestão de produtos químicos, né, principalmente as crianças que abrem lá um detergente, uma água sanitária, ou outros tipos de produtos químicos, né, e acabam, por não ter a devida, né, não ter noção, enfim, acabam fazendo a ingestão desses componentes químicos. Produtos químicos, medicações, né? Principalmente quando as pessoas têm uma tentativa aí de suicídio, então altas doses de fármacos também é uma forma bem comum que nós temos que nos atentarmos, tá? Então, através da ingestão de produtos químicos, através da ingestão de medicações e através também de determinados alimentos cuja essa pessoa é extremamente alérgica. Isso pode acontecer, tá? Outra forma, através do uso de drogas também, tá? Isso pode acontecer através da inalação de drogas, né? Principalmente da cocaína, isso pode acontecer com muita frequência, através da inalação de poluentes, através do contato com animais peçonhentos que podem inocular, de repente, o veneno na pele do paciente, ou através também da injeção, tá? Então, pessoal, quando nós nos depararmos com este cenário, existe aí uma série de perguntas que podem nos ajudar a resolver essa questão que nós temos que nos atentar e perguntar a este paciente o que foi ingerido, porque cada substância ela vai demandar de um cuidado específico e para a gente conseguir entender o que de fato está acontecendo no organismo do nosso paciente. Então é uma pergunta fundamental: o que foi ingerido pela vítima, né, ou pelo paciente? Quando que foi que ingeriu essa substância? Qual foi a quantidade? Obviamente, quantidades maiores representam riscos maiores à vida desse paciente. Alguém tentou induzir ao vômito? É muito importante as pessoas não induzirem ao vômito porque não existe ali uma técnica adequada, fazendo com que nós da enfermagem, né, juntamente com os médicos, realizamos os processos adequados mediante aquilo que o nosso paciente apresentar. Outro aspecto muito importante, essa vítima ela tem histórico psiquiátrico de tentativa de suicídio, isso é fundamental a gente saber, porque isso faz toda a diferença durante o nosso tratamento, tá? Então, pessoal, é muito importante nós nos atentarmos aí a essas condições, tá? Vamos falar agora do que acontece, né, a fisiopatologia, do que acontece no organismo quando de fato se tem aí uma intoxicação. Toda vez que o nosso organismo ele entra em contato com uma substância, uma determinada substância, que de fato o seu organismo não aceita, né? O seu sistema nervoso central, né, e suas células de defesa reconhecerão a presença daquela determinada substância, né, que de fato é nociva ao organismo e vão desencadear uma série de respostas. Então, este paciente aqui, nós temos que tomar cuidado porque existe uma probabilidade muito grande dele evoluir ali ao choque anafilático. E o que é o choque? Gente, existem vários tipos de choque. Dentro do conceito de urgência e emergência, o choque é quando o organismo, em determinadas causas, né, específicas, quando o organismo ele perde a capacidade da distribuição de sangue, de oxigênio aos órgãos e tecidos. E a partir dessa situação,
o próprio organismo desencadeia uma série de respostas para tentar reverter. Eu serei mais específica ao abordar o choque anafilático. O choque anafilático é um choque que esse paciente aqui da intoxicação pode evoluir a esse quadro. O choque anafilático é quando o organismo do indivíduo ele entra em contato com uma determinada substância que é altamente nociva e a partir desta presença, o organismo ele vai começar a falhar, tá? E quando o organismo reconhece, o sistema nervoso central reconhece a presença dessa substância, vai desencadear uma série de respostas a fim de defender o paciente. Então vamos colocar aqui que esse paciente ele foi intoxicado por produtos químicos, uma criança que ingeriu ali algum determinado produto químico. Logo o sistema nervoso central reconhece a presença, né, daquele agente externo, né, daquele produto químico e vai desencadear uma série de respostas. Então, quando o paciente entra numa situação grave como a do choque anafilático, né, que acontece em decorrência do contato do organismo com uma substância que é nociva ao organismo, ele num primeiro momento, o sistema nervoso central vai pensar, opa, eu não posso deixar com que essa pessoa fique sem um suprimento sanguíneo adequado. Então, ele vai mandar estímulos cardíacos, estímulo a todo o organismo, sabe? A questão respiratória irá aumentar consideravelmente para que esse paciente se mantenha vivo. Então, num primeiro momento, batimentos cardíacos acelerados, movimentos respiratórios acelerados, atividade gastrointestinal acelerada, sudorese, esse paciente ele vai ter um organismo, um trabalho muito árduo a fim de não deixá-lo morrer, tá? Então, isso é bastante comum. A primeira fase do choque, que é comum a todos os choques, tá? Aqui em caso no choque anafilático, eu tenho dito a vocês, porque justamente tem a ver com a questão da intoxicação, que é um quadro que pode evoluir. Então, num segundo momento, o sangue, ele vai ficar mais escasso aos órgãos e tecidos, tá? Então, o que vai acontecer? O sangue de membros inferiores e superiores tentarão irrigar os órgãos principais. Quais são os órgãos principais? Cérebro, coração, pulmão. E automaticamente, o suprimento de sangue nesses membros vai ficar falho. Então é uma luta do próprio organismo para deixar com que para manter esse paciente vivo, sabendo que coração, cérebro, pulmão são os órgãos vitais, logo nos membros irá haver essa dificuldade da perfusão sanguínea, porque esse sangue está indo aos órgãos considerados vitais. E aí depois, quando percebe-se que não deu certo essa tentativa, outros órgãos como baço, fígado, estômago, tentarão irrigar esses órgãos tidos como principais. Logo, esses órgãos entrarão em falência, porque não haverá transporte de sangue, não haverá oxigenação, logo eles entrarão em falência. Então, este quadro, ele evolui de modo, às vezes, muito rápido, fazendo com que o paciente venha a óbito. Então, o choque anafilático, ele é uma situação que nós devemos evitar. Eu vou falar depois de todos os choques um pouquinho para vocês. Mas nós devemos evitar para que esse paciente aqui da intoxicação, ele não evolua a este quadro, tá? Então, esse atendimento, ele precisa ser um atendimento aí de caráter emergencial, porque quando nós temos um pouquinho mais de conhecimento, nós sabemos que aquela determinada substância que foi nociva ao paciente pode evoluir ao choque anafilático. Então, antes do nosso paciente entrar nesse quadro complexo, nós temos que lutar contra o tempo. E aí nós realizamos alguns procedimentos, tá? Além daquelas perguntas que nós vamos aplicar a este paciente para entender quais foram as substâncias por ele ingeridas, qual foi o volume dessas substâncias, tá? Nós vamos realizar alguns procedimentos, dentre eles a lavagem gástrica, né, que tem o objetivo de drenar, né, tirar aquela substância tóxica que o seu paciente entrou em contato. Outra coisa, o carvão ativado. O carvão ativado, ele é utilizado com várias finalidades, né, porque o carvão ativado, ele puxa, né, determinadas substâncias. Então, aqui no caso, o carvão ativado
comumente, isso se for possível, tá? Via oral, ele vai fazer com que toda aquelas substâncias tóxicas sejam como se fosse uma drenagem, né? Feita ali pelo carvão ativado. Diurese, gente, a diurese nada mais é do que a urina, como nós sabemos. Essa diurese ela vai ser estimulada, diurese forçada. Por quê, pessoal? Porque quando o seu paciente ele tem uma diurese num volume muito alto, é comum que essas substâncias tóxicas sejam expelidas. Então é um tratamento muito. Sem contar que a questão da lavagem gástrica é sempre o decúbito lateral esquerdo, tá? Eu esqueci de falar para vocês. Então, nós vamos tratar desse paciente de modo muito intenso e muito rápido, a fim de evitar que ele evolua ao choque anafilático. Porque da primeira fase do choque, né, quando o organismo reconhece a presença de uma substância tóxica, até a terceira fase, cujo paciente já está praticamente em óbito, né, quando ocorre a falência múltipla dos órgãos, é muito rápido. Então, de fato, nós precisamos atuar bravamente aqui para entender quais foram as substâncias ingeridas, já realizar esses procedimentos a fim de eliminar as substâncias tóxicas presentes no organismo do paciente, pela lavagem gástrica, pela administração do carvão ativado, ou ainda pela diurese, pela estimulação da diurese forçada. Nós vamos fazer uma hiperidratação aqui na diurese, né? Nós vamos administrar um soro fisiológico ali num volume muito intenso, a fim de realizar a diurese forçada desse paciente. Tá bom, pessoal? Ainda hoje gravarei mais algum vídeo para vocês. Muito obrigada!